pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática do módulo 4. E essa semana a gente vai dar início ao estudo da geometria e, em particular, a gente chama de sólidos geométricos, tá certo? A gente vai perceber que o nosso dia a dia, o nosso convívio aí está cheio de figuras, de objetos que a gente classifica matematicamente como sólidos geométricos, tá certo? E a gente vai perceber que esses sólidos geométricos, eles têm características bem parecidas com as figuras que a gente não vai dizer que são sólidos geométricos, mas a gente vai tentar destacar quais são essas diferenças, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe aí uma série de imagens e a gente vai perceber que essas imagens aí, elas representam muitas vezes figuras geométricas, né? Então, quando a gente apresenta isso daí, por exemplo, a uma criança, ela associa muita coisa ali, por exemplo, aquela bola de futebol com aquele CD ali. Então, aquela bola de futebol e o CD, a criança ela não vê tanta diferença quando a gente mostra da forma que está aí, né? Quando a gente mostra, por exemplo, aquela casquinha de sorvete ali e aquele triângulo amarelo ali, também tem associação com uma pirâmide, né? Ou seja, ela apenas observa algumas características da figura, mas a gente que já tem uma certa experiência em contatos com diversos tipos de figura, diversas situações, a gente começa a perceber uma série de diferenças, uma série de características de todas essas figuras. Eu fiz algumas subclassificações. Por exemplo, a primeira que eu coloquei aí, ela parte da seguinte situação. Quais as semelhanças e diferenças entre essas figuras? É lógico que aqui eu não vou conseguir dizer todas as semelhanças e todas as diferenças. Eu vou dizer apenas algumas delas, tá certo? Por exemplo, se eu destacar ali aquela bola de futebol e aquele CD, a gente vai perceber que eles têm semelhanças, ou seja, são imagens, são elementos que dá a ideia de circular, né? Ou seja, do círculo, de uma coisa que gira, né? Mas ela também tem diferença, né? Ou seja, se você perceber essa bola de futebol aí, eu consigo girar, se eu tivesse com uma aqui em minhas mãos, eu iria girar essa bola de futebol. Já aquele CD, se ele está assim, como aparece na imagem, mas se eu girasse ele em outro sentido, a gente só iria ver uma listinha bem fininha, né? Ou seja, tem uma diferença entre elas aí, apesar de ter também as semelhanças, tá certo? Dá uma olhada em outras que eu destaquei ali também. Por exemplo, aquele triângulo e aquela pirâmide. Elas têm semelhanças, ou seja, dá a ideia de triângulo todas elas aí, mas elas têm algumas diferenças, né? Por exemplo, aquela pirâmide, ela é composta por mais de um triângulo, né? Aquelas partes ali daquela pirâmide ali, ela tem 4 triângulos, né? E tem aquele triângulo amarelo ali. Então, são semelhanças, porque são figuras que traz a ideia de triangular, mas tem a diferença de que ela é composta por várias outras figuras também, tá certo? Uma outra que a gente pode relacionar aí são esses quadradinhos, aquele cubo mágico e um tijolo, né? Ou seja, todos eles aí apresentam figuras que fazem referência a um quadrado, a um retângulo, né? Então, essa seria a semelhança. Mas a gente percebe também algumas diferenças, né? Por exemplo, aquelas duas lá, o cubo mágico e o tijolo, são diferentes com relação àqueles quadradinhos ali, aqueles post-its, e por conta de que tanto o cubo mágico quanto o tijolo, ele é formado por outras figuras geométricas, e o post-it ali apenas pelo quadrado, tá certo? Então, se a gente fosse dizer quais as semelhanças e quais diferenças entre essas figuras, a gente iria ficar horas e horas aqui destacando todas elas. Mas o que a gente vai tentar destacar na aula de hoje é o que eu coloquei ali, né? Ou seja, a diferença de serem figuras 2D e figuras 3D, tá certo? Então, observe que desse conjunto de figuras que eu trouxe aí apresentando para vocês, vocês vão ter as figuras em 2 dimensões e as figuras em 3 dimensões. Então, eu destaquei aqui, ó, esses objetos que eu destaquei aqui é o que a gente chama de objetos tridimensionais, são sólidos geométricos, tá certo? Então, esses sólidos geométricos aí, eu destaquei aqui em vermelho. Enquanto que esses que eu coloquei aqui na cor azul,
eles são as chamadas figuras planas, ou a gente pode chamar aí, no caso do tema da aula de hoje, em figuras 2D, figuras em duas dimensões, tá certo? Então, as figuras planas, a gente vai encontrar essa referência nos livros de matemática, que são as figuras que a gente chama de figuras 2D. Enquanto que as figuras espaciais, a gente chama que são as figuras em 3D, tá certo? Então, como a gente vai estudar os sólidos geométricos, a gente vai se preocupar com as figuras em 3 dimensões. Então, dá uma olhadinha aí nesse comparativo, né? O que é que a gente chama de figuras 2D? Dá uma olhadinha na tela aí, né? Aquela figura 2D que eu tenho ali, ela só tem ali desenhada no papel, né? No caso aí dessa tela desse programa de computador. Enquanto que ali a figura em 3 dimensões eu consigo girar, eu consigo ver diversas partes dela, como se eu tivesse com a câmera, né, passando para lá, para cá, eu estou vendo essas imagens aí. Então, a intuição da gente já compreende bem o que seria uma figura em 2 dimensões e uma figura em 3 dimensões. Tá certo? A gente vai destacar a partir de agora que o nosso estudo vai se preocupar com as figuras em 3 dimensões, as figuras tridimensionais. A gente vai tentar ver as características delas, né? Será que ela... Aí depois a gente vai fazer as mesmas perguntas nas aulas seguintes. O que é que essas figuras em 3 dimensões elas têm de parecido e elas têm de diferente, né? Elas são parecidas por conta são figuras 3D, mas elas têm uma série de coisas que vão diferenciar, e a gente vai ver que essa diferenciação vai ser justamente as classificações dos sólidos geométricos, tá certo? Então, a partir de agora a gente dá um destaque e a gente faz a pergunta, o que é que elas têm de semelhante, o que é que elas têm de diferente. Elas são parecidas porque são figuras 3D, mas a gente começa a perceber que tem algumas diferenças, né? Eu posso perceber que essa bola de futebol, ela é uma figura 3D, da mesma forma que o cubo mágico, mas em certo sentido são figuras diferentes, porque a bola, no caso aí, ela tem algumas características que esse cubo mágico não vai ter, né? A bola de futebol e a casquinha de sorvete tem alguma coisa de parecido? O que é que tem de diferente? Isso aí, discute esse tema aí também lá na tua aula com o teu professor e os teus colegas também, tá certo? A gente vai perceber, por exemplo, eu vou trazer algumas delas aí. Eu vou perguntar quais são os objetos que rolam e os que não rolam. Nesse sentido, eu não estou, por exemplo, eu posso dizer que esse cubo mágico ele não rola. Alguém pode dizer, não, professor, se eu pegar, jogar com muita força, ele vai rolar. Não nesse sentido, ou seja, o que rolaria naturalmente, né? Então, se eu pegar uma bola de futebol, você percebe que naturalmente ela conseguiria fazer esse movimento de rolar. A mesma coisa com a casquinha de sorvete, colocando ela em cima da mesa, ou seja, sem muita força, ela conseguiria ter o movimento de rolar. Esses tubinhos aqui de papelão, a mesma coisa, né? Ou seja, eles conseguiriam rolar. O que não aconteceria, por exemplo, com essa figura aqui, o tijolo, o cubo mágico, são figuras que eu não conseguiria fazer com que elas rolassem de forma como eu faria com as outras, tá certo? Então, isso é a primeira classificação que a gente vai ter das figuras em 3 dimensões. A gente vai perceber que nos livros de matemática são chamados de sólidos geométricos, essas figuras em 3 dimensões. As figuras espaciais em 3 dimensões, nos livros de matemática, são chamados de sólidos geométricos, tá certo? E a gente vai perceber que nesse bimestre a gente vai começar a tentar responder algumas perguntas, como por exemplo, quais os tipos de sólidos geométricos existem, né? A gente começou a ver, já nessa primeira parte da nossa aula, que nem todos os sólidos geométricos têm as mesmas características. A gente vai começar a classificar. Que tipo de sólidos geométricos são esses aqui? Ou seja, eu tirei aqueles sólidos geométricos que rolam, deixei só esses. Esses que ficaram, eles vão receber um nome. Você vai ver que é uma das características muito comum da geometria, é a gente olhar as figuras geométricas, vai perceber as semelhanças, vai perceber as diferenças. Quando a gente perceber as semelhanças, a gente refaz a pergunta, para daquelas que a gente estava só enxergando as semelhanças, a gente começar a perceber também algumas diferenças. E assim a gente vai classificando as figuras, os elementos geométricos. Então, essas figuras aqui, a gente já sabe que elas se diferenciam daquelas figuras tridimensionais, como a bola, não é? Aquela casquinha de sorvete,
aqueles tubinhos de papelão, só que elas também possuem diferenças, né? E que tipo de sólido geométrico é esse? Quais os elementos que constituem esse tipo de sólido? Ou seja, é o que a gente vai estudar nesse bimestre com relação a esses temas aqui, tá certo? Na aula de hoje a gente vai começar a ver alguma dessas coisas, mas apenas para a gente começar a compreender essa parte da geometria. Quais os tipos de sólidos geométricos? A gente vai perceber que essa classificação ela é feita basicamente da seguinte forma. Existem os poliedros e os corpos redondos. Pelo nome, a gente já consegue ver mais ou menos o que é cada uma delas, né? Ou seja, corpos redondos seriam aqueles objetos, aqueles elementos que eu peguei anteriormente e disse que eles iriam rolar naturalmente, né? Ou seja, são chamados dos corpos redondos. São as figuras que têm aquela característica de que eles vão rolar naturalmente. Enquanto que a gente tem, por exemplo, os poliedros, que são esses sólidos geométricos aí que a gente vai estudar com maior ênfase a partir de agora, tá certo? E também é muito importante a gente tentar compreender um tema matemático pelo nome, né? Então, poliedro. Vamos tentar entender um pouco o que seria esses elementos aí. Então, se você tem dúvida com relação ao nome, muitas vezes em matemática, se não faz sentido para você, tenta pesquisar esse nome para ver se faz algum sentido, alguma característica. Por exemplo, a palavra poli, ela significa muitos, né? Vários. Edros significa faces. Consequentemente, poliedros são figuras com muitas faces. E a gente chama de face essas figuras aí, não? Se você tem alguma dúvida com relação ao que seria face, observe essas figuras aí e tenta perceber que a face é aquilo que a gente consegue, por exemplo, pintar. Né? Não seria definição matemática, mas se esses objetos estivessem aqui concretamente na minha mão, se eu teria passando a mão sobre ele, eu poderia pintar, eu poderia colar alguma coisa. É o que a gente chama de face, tá certo? A outra coisa que a gente vai estudar também, a última parte lá, quais são os elementos que constituem esse tipo de sólido, tá certo? A gente vai perceber que o que constitui os elementos, nesse caso aí, os poliedros, vão ser os vértices, as faces e as arestas, tá certo? A gente vai pegar uma aula exclusiva para falar de vértices, faces e arestas, contabilizar, começar a fazer algumas classificações a partir desses elementos aí, tá certo? Então, a introdução desse bimestre aí do estudo da geometria espacial, que a gente chama também, a estudar os sólidos geométricos, a gente vai dar ênfase a esses três tópicos aqui. Os tipos de sólidos geométricos, os tipos de sólidos geométricos da aula, ou seja, os sólidos geométricos tridimensional de maneira geral, os sólidos geométricos da aula, a gente vai fazer a classificação, e também os elementos que constituem ele, tá bom? Quando a gente observar esse tipo de figura aqui, muito comum nos livros de matemática, é sempre bom a gente associar a outros elementos que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Um tijolo, uma caixa, né? Um elemento geométrico que está na nossa cozinha, no nosso quarto, né? Na nossa rua. Então, esses elementos geométricos, a gente consegue fazer uma comparação com esses elementos que a gente encontra muitas vezes no livro de matemática. Tá certo? Então, todos esses elementos aí, a gente vai tentar fazer uma relação entre tanto a sua parte que ele constitui, tanto aonde ele está classificado, aonde ele está organizado. Tá certo? E o que a gente vai fazer na próxima aula é estabelecer o que é vértice, o que é face, o que é aresta, e vai começar a contabilizar, né? Ou seja, desses elementos aqui, aonde estão as faces, aonde estão os vértices, aonde estão as arestas. Então começa a pesquisar aí sobre esse tema e em aulas futuras a gente vai trazer uma relação entre vértices, faces e arestas a partir da relação entre esses elementos que a gente começou a ver na aula de hoje, tá certo? Vou terminando por aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um tchau, tchau e até a próxima.